Natália, sou coordenadora de Transparência e Ouvidoria do GESDF atualmente e estou aqui para falar com vocês um pouco sobre esse tema, ouvidoria. Às vezes chegam algumas dúvidas para mim, Natália, como que eu faço uma ouvidoria? Natália, ouvidoria é para fazer um elogio, é uma reclamação ou só uma denúncia? Então, pensando nisso, né, a ideia foi de trazer uma explanação melhor. E vamos começar falando primeiro dos nossos tópicos. A gente vai começar com o que é uma ouvidoria, uma breve síntese do que é. Os normativos, canais de entradas, tipos de manifestações, requisitos para análise da manifestação, fluxo interno, prazo de resposta, avaliação do cidadão, que é muito importante, e, por fim, painel de ouvidoria, tá? E vamos começar, então. O que é uma ouvidoria? Quando vocês pensam assim, ouvidoria para quê? Como eu disse no início da aula, algumas pessoas acham que ouvidoria é só para reclamar, ou é só para fazer uma denúncia, e a ouvidoria é muito mais do que isso. Na ouvidoria você tem 6 tipos de manifestações, a ouvidoria do Distrito Federal. Então, para que serve, né? Aqui, como fala uma legislação da Controladoria Geral da União, ela diz que a ouvidoria é a instância a qual permite ao cidadão ter sua participação social, também responsável pelo tratamento de manifestações enviadas por pessoas físicas ou jurídicas relativas às políticas e aos serviços públicos disponibilizados pelo Estado com vistas ao aprimoramento da gestão pública. Então aqui, a ouvidoria em termos práticos é o cidadão ter a oportunidade, o acesso ao Estado, a você conseguir manifestar uma vontade, uma reclamação, né, algum tipo de manifestação sua para o Estado. E também você avaliar a política pública, no caso nosso, da saúde. Então, será que está funcionando de tal forma? Será que pode ser melhorado? Está funcionando. Então, a ouvidoria ela veio nesse sentido, com esse objetivo, para trazer o cidadão para perto de nós, né? Porque, afinal, aqui, o GESDF, a gente trabalha para a população, para o cidadão. Então, a gente precisa ter esse feedback. E a ouvidoria, ela fica próxima, ela deve ficar próxima da gestão. Porque, o que acontece? Você recebe uma quantidade X de reclamações, quantidade X de elogios. Você levando para a gestão, eles vão saber os apontamentos corretos a serem feitos ali. Não, se a gente receber uma quantidade grande, alta de reclamações, é melhor então a gente focar no que está acontecendo nesse problema para a gente trazer uma solução. Se tem uma quantidade alta de elogios, então está funcionando, então podemos seguir dessa forma, passando adiante. Qual a base legal? Porque eu gosto de falar, muitas das vezes, que a ouvidoria, algumas pessoas dizem, nossa, de onde você tirou isso? Por que você está me cobrando? A gente segue o normativo jurídico, né? A gente tem embasamento legal. E eu trouxe aqui 4 tipos de normativo para elucidar, a começar da Lei 4.896. Essa lei, ela é a lei que fala sobre o sistema de gestão de ouvidorias no Distrito Federal. Depois temos a Lei de Acesso à Informação, que é a Lei 4.990, que fala sobre o acesso à população às informações públicas. Temos o Decreto 36462 de 2015, que veio justamente para regulamentar a Lei 4.896. E também temos, além de outros normativos, não deu para trazer todos aqui, mas também temos a Instrução Normativa 1 de 2017, que regulamenta os procedimentos e serviços de ouvidoria. Então hoje, gente, a ouvidoria, ela tem embasamento legal. A ouvidoria, né, o sistema de ouvidoria, ela é integrada. O que isso significa? Que é um sistema único do Distrito Federal. Então, Secretaria de Saúde, Secretaria de Economia, Secretaria de Educação, todos utilizam o sistema de ouvidoria. Lá você pode fazer suas manifestações não só, por exemplo, na área da saúde, que é a nossa área de atuação, como também em demais áreas. E para começar, Natália, tá bom, já entendi
para que serve a ouvidoria do embasamento legal. Porém, como eu faço uma manifestação? Como é? A manifestação, conforme o próximo slide, pelo decreto 36.462, artigo 9º, ela pode ser feita de 3 formas. Presencialmente. Presencial eu coloquei até embaixo, ou no base ou em Santa Maria. Hoje, o IGES-DF, nós não temos presencial nas UPAs, mas temos nos hospitais. Então, temos presencial, de forma presencial, se você se sentir mais à vontade, né? Ou as pessoas que já estão em atendimento dentro, né? Ou trabalhando dentro do hospital. Vou fazer uma ouvidoria. Vão lá, entendeu? Ficam no hospital de base e no hospital de Santa Maria. Também temos a forma por telefone. O telefone é 162 ou 160. Lá você liga, vai ter uma central e aí você fala, gostaria de fazer uma reclamação, um elogio para tal assunto, tal área. E por fim, temos também a internet, que é pelo site, eu coloquei embaixo, chama participa.df.gov.br. Ele é desse jeitinho, eu tirei até um print para vocês verem. Vocês fazem o cadastro de vocês, se for da sua vontade, e registra uma ouvidoria. Aqui é interessante falar que a manifestação ela pode ser identificada como também anônima. Fica a critério do cidadão. E qual a diferença disso? Porque pode parecer assim, o nome já diz, identificado e anônimo. A anônima, você faz a sua manifestação, mas você não tem resposta dela. Você não recebe a resposta. Então, se você reclamou de uma determinada área, de um determinado colaborador, médico, enfermeiro, que te fez alguma coisa, né, não te atendeu bem, você faz sua reclamação de forma anônima, se você quiser. E aí, só que você não recebe o feedback. Você não sabe o que aconteceu. Você não sabe se essa pessoa, o que aconteceu com ela? Levou uma advertência? Ela foi chamada para conversar? O que aconteceu? A grande diferença é essa, porque você não recebe o seu feedback. Já na identificada, como você está colocando os seus dados, seu telefone, o seu nome, o seu e-mail, isso serve para a ouvidoria te dar um feedback daquela sua manifestação. Não, vou fazer identificado porque eu quero saber qual foi o desfecho. E pode ser que venha aparecer alguma dúvida no sentido assim, eu tenho medo de fazer uma manifestação identificada e a pessoa saber que fui eu. A gente tem que ter muita calma para falar disso. Vou explicar para vocês. Se você faz uma manifestação identificada, essas informações ficam para a ouvidoria. A sua manifestação ela não vai com os seus dados para a unidade técnica. Obviamente que, se a gente estiver falando de fui atendido, minha classificação de risco, né, principalmente nas UPAs, foi verde, mas eu estou passando muito mal, eu estou tendo isso, muito vômito, muita diarreia, quero que uma resposta. Você tem que fazer identificado e tem que levar os seus dados, no caso o seu nome, data de nascimento, para que a unidade ela saiba e possa identificá-lo e dar uma resposta. Porque não adianta nada você, não fui atendido, então a minha classificação está errada, mas a gente não ter seus dados, porque assim, quem é você? Então essa é a grande diferença entre identificada e anônima. A identificada ela tem uma grande importância também no sentido de que muitas das vezes o cidadão ele está naquele calor do momento ali, às vezes ele acha que escreveu tudo, mas a manifestação ainda está incompleta. Então, vamos supor, vou dar outro exemplo aqui para vocês. O enfermeiro José não me atendeu bem, gritou comigo, não quis aplicar a medicação. Vocês concordam comigo que no IGES, que a gente tem quase 10 mil colaboradores, você falar para mim só José, enfermeiro José, não me ajuda. Porque quantos enfermeiros José a gente tem? Então, pensando nisso, se você fizer a sua manifestação de forma identificada, a gente consegue entrar em contato. Aí a gente vai ligar para o cidadão e vai falar assim, olha, você fez a sua manifestação, mas de quem que se trata? Você está falando de quem? Enfermeiro José, mas você tem uma matrícula? Você tem alguma coisa relacionada a isso? Então a gente consegue entrar em contato com o cidadão para solicitar essas informações complementares. Bom, acho que ficou bem esclarecido, né, sobre essa parte.
E agora a gente vai passar para os tipos de manifestações. Como eu disse no início da aula, nós temos 6 tipos de manifestações. A começar aqui pela solicitação. A solicitação é um requerimento de adoção de providências por parte da administração pública. Então aqui você quer que você solicita que seja feita alguma coisa, né? No âmbito aqui da área da saúde, do IGES, fui pegar um medicamento e não tem mais dele. Você faz uma solicitação pleiteando que aquele medicamento volte a ser fornecido e que você consiga adquiri-lo. Isso é um exemplo, né, no âmbito da saúde, mas eu vou pegar um exemplo fora da saúde. Na sua rua tem algum tipo de buraco, uma iluminação que está estragado, não está ligando. Você faz uma ouvidoria solicito que o buraco na rua tal, da área tal, seja tapado. Vou dar um exemplo para vocês que aconteceu mesmo. Ali, perto da Asa Norte, onde nós ficamos, a parte administrativa, não tinha uma faixa de pedestre entre umas escolas e o próprio prédio, onde a gente trabalha. Então, toda vez que ia atravessar, ficava naquela correria de, vamos, não vamos, tal. Aí, pensando nisso, né, foi feita uma solicitação por meio da ouvidoria do Sistema Participa. Fizemos essa solicitação de que seja pintada uma faixa de pedestre, né, colocado ali. E se eu falar para vocês que em 20 dias essa faixa estava lá? Então, assim, foi uma melhoria, foi buscada por a gente e foi aprovada, foi vista pelo sistema, né, do Participa DF, a administração pública. Temos também, próximo, a sugestão. A sugestão é classificada como proposição de ideia ou formulação de proposta de melhorias de políticas e serviços prestados pela administração. Um exemplo, você que está ali na parte assistencial, fica numa UPA, ou fica no pronto-socorro, né, do hospital. Você vê que não está funcionando de alguma forma aquele fluxo ali, né? Eu acho que isso aqui podia melhorar, acho que ao invés de fazer o plantão dessa forma, tinha que ser assim, ou então uma escala. Você pode utilizar a ouvidoria, né, pela tipologia sugestão e fazer a sua. O outro é a reclamação. A reclamação, o próprio nome já fala, né, que é uma demonstração de insatisfação relativa ao serviço público, desagrado, uma queixa ou crítica sobre um serviço prestado, ação ou omissão da administração ou do servidor público, considerado ineficiente, ineficaz ou não efetivo. Então, se você estiver reclamando de um servidor que não fez um bom atendimento, ou de um serviço que deveria estar funcionando e não funciona, faça sua reclamação. A tipologia correta é a manifestação. Passando, a gente tem o elogio. Gosto muito de falar sobre elogio, porque pensa você, a reclamação, eu brinco assim, mas reclamação às vezes a pessoa vem de longe para fazer a reclamação. Mas o elogio, geralmente as pessoas pensam, não é mais que obrigação. Só que não, gente, é tão bom você vir trabalhar e falar assim, poxa, eu recebi um elogio, um reconhecimento pelo trabalho que eu prestei. Então, pensando nisso, a gente tem também a tipologia de elogio. O elogio, como o nome, né, a descrição está falando, é uma demonstração de reconhecimento ou satisfação sobre o serviço oferecido ou atendimento recebido. Então, assim, se um paciente falou, nossa, minha querida, você me tratou tão bem, você é tão boazinha, nossa, eu gostei demais de você, muito obrigada pelo atendimento. Aí você pode falar, poxa, a senhora conhece o elogio na ouvidoria? A senhora poderia fazer um elogio se você sentir à vontade? Lembrando que a gente não pode obrigar o cidadão a fazer um elogio. Mas você pode falar, porque muitas das vezes o cidadão não sabe. Como eu falei lá no início, para que serve uma ouvidoria? Tem gente que nem sabia que a ouvidoria servia para fazer elogio. Então vocês falam, pode fazer um elogio para mim? Se você está me elogiando, será que você pode fazer? Então, é um elogio, é uma prática muito boa aqui para o IGES. Tem que lembrar uma coisa, não pode trocar elogio com um coleguinha. Não é porque eu sou sua amiga e a gente é amiga aqui, vamos trocar elogio. Não, gente. Não podemos trocar elogios. O elogio, ele tem que ser uma satisfação sobre um serviço oferecido. Então, se você foi atendido, até mesmo você como colaborador, você foi atendido numa UPA, foi atendido num hospital,
Aí sim você pode fazer o elogio, assim como a reclamação. Agora, sou amigo de fulano e a gente vai fazer um elogio um pro outro ali, não façam isso. Até porque o elogio ele não pode ser feito de forma anônima. Você tem que fazer de forma identificada. Outra coisa, por que não é anônima? É de forma identificada. Porque, gente, a gente sabe que tem aquelas pessoas que, vou fazer um monte de elogio para mim mesma. Pensa, se não fosse identificado, quantos elogios anônimos viriam, mas era a própria pessoa fazendo para ela mesma. Então, para evitar esse tipo de situação, o elogio ele não é feito de forma anônima, somente de forma identificada. Passando, temos também a informação. A informação, gente, o nome mesmo também já fala que é um pedido, né? Uma manifestação em que o cidadão requer informações de caráter geral sobre um serviço, procedimento, como horário de funcionamento, número de telefone, endereço. Então aqui você está na dúvida, nossa, onde fica a UPA? UPA do Paranoá, não sei, estou perdida, quero saber onde fica. Você pode fazer sua manifestação solicitando. Gostaria de saber onde fica a UPA do Paranoá, qual o horário de atendimento, tem algum telefone? E como eu disse antes, vocês podem fazer isso não só no âmbito do GES, mas como também fora. Então assim, eu queria saber onde fica o Detran na região administrativa de Taguatinga. Tem? Se tem, eles vão responder. E vão responder com o endereço e telefone. E por fim, a gente tem a denúncia. Gente, a denúncia, como está falando no enunciado, comunicação de irregularidades ocorridas na administração ou apontamento de exercício negligente ou abusivo dos cargos, empregos e funções, como também infrações disciplinares ou prática de atos de corrupção ou improbidade administrativa que venham a ferir a ética e a legislação. Aqui, gente, é importante distinguir, e separar reclamação de denúncia. Reclamação é uma queixa que você faz sobre determinado assunto. Agora, denúncia é sobre uma coisa séria. Vamos supor um exemplo, um furto. O furto não é uma questão de reclamação, e sim de uma denúncia. Porque é ato de improbidade administrativa aqui dentro. Um colaborador X agrediu outro colaborador. Isso é uma denúncia também. Então, casos de denúncias, eles são muito mais, vocês concordam, mais como se fossem mais pesados, uma coisa mais minuciosa a ser feita e apurada. Aqui, na denúncia, antes de eu passar para adiante, a gente tem que ter também um certo cuidado com o denuncismo. Porque, infelizmente, às vezes pode ocorrer, uma pessoa, eu não gosto do fulano, eu não gosto do meu chefe, vou fazer muitas ouvidorias contra ele. Convenhamos que ouvidoria não é na parte penal, mas ele é chato. Você receber uma ouvidoria contra você, reclamando sobre você, e às vezes uma coisa tão injusta, isso mexe, abala o psicológico de uma pessoa. Então eu gosto, de falar que a ouvidoria ela tá para o cidadão. Então quando você faz o denuncismo, uma manifestação, uma denúncia, uma reclamação contra uma pessoa que é inverdade, vocês concordam que casos graves vão tendo prazo um pouco maior para serem apurados por conta desses outros fatos que muitas das vezes perde um tempo, estado e dinheiro para falar se é ou não é verdade, e lá no final percebem que não é verdade. Então é bom a gente se atentar a essa parte de manifestações de forma do denuncismo para que isso não ocorra. E passando da denúncia, passando assim por um subtítulo da denúncia, a gente tem o decreto 44.000, gente, esse decreto é novinho, ele foi atualizado agora em julho de 2023, decreto 44.701/2023. É um decreto que fala sobre o assédio moral ou sexual no âmbito da administração. O que esse decreto fala? Que denúncias feitas, por meio da ouvidoria não vão ser encaminhadas diretamente para aquela pasta. Ou seja, uma denúncia feita contra uma pessoa dentro do instituto, do GES, ela não vai vir direto para mim da ouvidoria. Ela vai para a Comissão Especial de Combate e Prevenção ao Assédio. Essa comissão ela fica na Controladoria Geral
do Distrito Federal, junto com a Ouvidoria Geral, e ela vai fazer uma análise de admissibilidade. Ela vai falar, nossa, essa denúncia de fato é um assédio sexual ou moral. Ela vai fazer essa triagem lá dentro e depois encaminhar para o gestor máximo da pasta. No caso, o presidente do Instituto. Então, ele que vai ficar responsável sobre essa questão do assédio. Acho importante falar isso, até porque muitas das vezes esse decreto mudou também, porque a pessoa às vezes pode ter medo. Vamos supor que quem esteja cometendo o assédio é o próprio presidente. Imagina você fazer uma denúncia contra ele. Então, para evitar esse tipo de situação no âmbito do Distrito Federal, foi criada essa comissão que manda diretamente para a Ouvidoria Geral, tá bom? Passando. E como fazer? Depois que eu sei agora qual tipo de manifestação que eu vou fazer, o que eu tenho que colocar? O que eu devo colocar na minha manifestação? Gente, eu brinco nessa parte que, assim, a ouvidoria ela não tem uma bola de cristal, né? Porque às vezes a pessoa, como eu disse, ela fica tão ali afoita, né? Achando que está escrevendo tudo, mas falta elementos, né? De materialidade para a gente dar prosseguimento na apuração. Então, aqui eu trouxe para vocês quais seriam os requisitos para análise da manifestação. Registrada a manifestação frente à ouvidoria, esta a receberá e a tratará, devendo encaminhá-la à unidade técnica responsável pela apuração, desde que haja elementos mínimos à verificação dos fatos descritos. O que isso quer dizer? Quando você faz um elogio José. José da onde? José da UPA? José do Base? José de Santa Maria? Então, até esse elogio, ele não vai ser contado. Porque o elogio, a manifestação é para identificar, é autoria. Até coloquei, autoria. Precisa do dono daquele fato. Quem foi que fez o fato? Quem foi que ocasionou aquela reclamação, aquela denúncia ou elogio? Então, a gente pede, é um elogio, coloca o nome da pessoa sendo elogiada, a sua matrícula, onde ela trabalha, até o local, porque às vezes é plantão tal. Claro que, nossa, Natália, cheio de formalidades, mas quanto mais elementos a gente conseguir ter, melhor. Né? A pessoa ela vai conseguir receber aquele feedback de volta. Da mesma forma acontece com uma reclamação ou com uma denúncia. Às vezes, a gente recebe denúncias que, assim, podem ser realmente verídicas, só que a gente não tem elementos comprobatórios, que seria um documento, né, um documento como uma foto, um vídeo, um áudio, um print de WhatsApp, não tem absolutamente nada. Então fica difícil, porque para ser investigado, precisa ir em loco, muitas das vezes. Tem testemunha, como eu coloquei aí, tem o local do fato. Isso tudo são elementos, né, de materialidade de extrema importância e relevância para a ouvidoria, no âmbito da ouvidoria. O fluxo interno. O recebimento da manifestação, a gente recebe, a ouvidoria do IGES recebe a sua manifestação, porque no momento que você faz ela, lembra, de forma presencial, telefone ou de forma pela internet, né, pelo Participa, a sua ouvidoria ela vai para a ouvidoria do Distrito Federal, né, a ouvidoria geral. Lá eles falam, tá falando sobre saúde? Manda para saúde. A saúde é a secretaria, né? A secretaria fala, tá mencionando UPA, tá mencionando Base ou Santa Maria? Manda para o IGES. Então a gente recebe essa manifestação. Recebemos e identificamos de onde ela é. Ela é da UPA do Paraná. A gente identifica e vai fazer o tratamento dela para a UPA do Paraná. Aqui é importante, né, interessante falar que o encaminhamento, a gente sempre encaminha para o gestor da pessoa que está sendo reclamada. Então, por exemplo, se a reclamação é contra a Natália, quem vai receber a reclamação não sou eu, Natália. Por quê? Vocês concordam que eu, por exemplo, eu tô me achando super legal aqui, tô falando, tô explicando tudo mais. Só que a visão da outra pessoa pode ser outra. Então, um paciente, eu sou uma médica, eu atendi um paciente e ele não gostou de uma forma que eu falei. Para mim, normal, mas para ele, não. Então, vocês concordam que a pessoa, né, a autora daquele fato que está na manifestação, ela não tem imparcialidade? Por exemplo, eu médica fiz um atendimento
na minha cabeça, ótimo. E o paciente reclama de mim. Eu vou falar, ué, por que ele está reclamando? Eu atendi ele super bem. Não, que é um absurdo isso. Então, para não ter esse tipo de situação, né, a ouvidoria ela tem que ser imparcial e não parcial. Então, por isso, a manifestação ela vai ser encaminhada para o gestor do autor do fato. E ele que vai ter que tomar as providências. Até porque, gente, o gestor ele tem que saber, tem que ter conhecimento de tudo que está acontecendo na unidade dele. A gente faz o acompanhamento, que é a análise da resposta. O que isso significa? Muitas das vezes, pensa que você é o cidadão, ou sua mãe, ou seu pai, e eles estão reclamando de uma situação chata que aconteceu no âmbito de uma UPA ou de um hospital. Você, como filha, você vai ficar revoltada, falar, poxa, eu queria que eles tivessem tido um atendimento digno. Poxa, e aí? E aí pensa, aquele hospital que atendeu ele mal, dá uma resposta totalmente genérica. Então, para evitar esse tipo de situação, a ouvidoria ela pensa em personalizar, claro, a sua manifestação. Então, a gente faz a análise daquela resposta que está sendo encaminhada. Vendo que a resposta está ok, a gente responde o cidadão. Mas vendo que a resposta ela está insatisfatória ou incompleta, a gente devolve essa manifestação para a unidade técnica. Aqui eu acho importante ter uma distinção também entre manifestações, as demais manifestações e reclamação. A denúncia, ela segue um rito diferente. A denúncia, ela vai para a corregedoria. A corregedoria, ela tem que fazer a apuração dos fatos. O que isso quer dizer? Uma denúncia, vocês concordam, vamos supor, de um furto dentro de uma farmácia. Vocês concordam que isso pode levar um tempo maior? Deve ser feito no sigilo? Vamos supor que furtaram um medicamento, um insumo, e aí, se não tivesse sigilo, aquela pessoa que furtou, fez alguma coisa, ela pode, eita, estão sabendo de mim, vou parar por um tempo, depois eu faço em outra unidade. Então, para evitar isso, essas denúncias elas são encaminhadas de forma sigilosa para a corregedoria fazer a apuração. E essa apuração pode ser que demore um pouco. Ela tem, são 20 dias prorrogáveis por mais 20. E a denúncia, ela quando encaminhada para a corregedoria, ela tem um rito especial justamente por conta do tempo, né? Porque pode ser que tem que fazer visita em loco, tem que olhar a câmera de segurança, escutar, né? Oitiva de testemunha. Então, ela demora um pouco mais. Mas feita toda essa situação, a gente dá uma resposta para o cidadão e conclui o processo. O prazo de ouvidoria são 20 dias. Já ouvi alguém falando assim, nossa, Natália, 20 dias é muito tempo. Mas, gente, ouvidoria, só no ano passado, em 2022, a gente recebeu quase 8.000 manifestações. Então, a gente tem uma equipe reduzida. Base, por exemplo, a gente só está com 4 pessoas, que é pouco, né? Se você for dividir. E a demanda é muito alta. Então, a gente precisa desse prazo. Só que esse prazo de 20 dias, a gente tem 3 tipos de resposta. Temos a resposta preliminar, que é no momento quando você faz a sua manifestação, você recebe uma resposta preliminar. Que significa o quê? Prezado cidadão, recebemos a sua manifestação. Aí o cidadão ele vai ter consciência de que, não, beleza, foi encaminhado, eles receberam a minha manifestação. Temos também a resposta definitiva, que é quando, como o nome diz, é uma resposta que define aquela situação que aconteceu. E temos também a resposta complementar, que às vezes precisa de mais tempo, aquela unidade, ela precisa de mais tempo para saber o que aconteceu. Ou às vezes o médico estava de férias, então não, precisa retornar para saber, né, o que aconteceu e responder. Então, às vezes nem sempre a resposta definitiva ela vai ser de imediato. Então, a gente manda a resposta complementar, resolvendo de vez o que aconteceu. E por fim, gente, eu trouxe para vocês a satisfação, que isso aqui é muito importante, tanto para o cidadão, e eu digo, como eu falei, o cidadão não é só o paciente, é nós também como colaborador, como também para o IGES, para a parte da gestão. Eu trouxe para vocês esse print, é o índice de satisfação com, esse aqui é do IGES, né, no âmbito do IGES. A nossa resolutividade, vocês estão vendo que ela está mais baixa, mas é porque
A resolutividade, ela depende do cidadão. Porque tem cidadão que às vezes solicita umas coisas que não tem que ser feito. Se não me engano, não lembro ao certo a quantidade correta, mas na época da pandemia, tinha X quantidade de pacientes acompanhantes, de acompanhantes do paciente. Então, chegavam várias reclamações falando, eu quero 10 acompanhantes. Só que a gente segue o normativo, inclusive, se não me engano, é do Ministério da Saúde, falando a quantidade máxima de acompanhante que cada paciente poderia ter na época do Covid. Vocês concordam que a gente está seguindo o regramento? Mas o paciente, ele não quer saber de regramento, ele quer saber o dele, ele quer que resolva a situação dele. Então, para ele não foi resolvido aquela manifestação. Aí ele vai e dá uma avaliação negativa para a gente. Por isso que a resolutividade ela é muito subjetiva, porque ela depende da avaliação do cidadão. Só que, passando para os demais, você consegue ver que o índice de satisfação com o serviço de ouvidoria está bom. Isso é só no ano de 2023 até agora. A recomendação da ouvidoria está em 80%, isso é muito bom para a gente. O atendimento de ouvidoria em 79%. O sistema avaliado em 86%, está sendo o maior. E a resposta da ouvidoria, 69%. Aqui a resposta também, a gente fala aqui, é a resposta vinda da unidade técnica. Então, é importante fazer, por exemplo, os elogios, eles contam nesses indicadores. A gente precisa ter acesso a esses elogios. Já fui em algumas UPAs, que a UPA falava, Natália, eu tenho muitos elogios aqui, mas tudo dentro de uma caixinha, no papel. A gestão não vai saber desse elogio. Ou você vai ficar mandando mensagem toda vez para a gestão falando de um elogio. Então, a gente precisa colocar isso em indicador, nas nossas metas. Por isso que é bom, porque esse print que eu mandei para vocês, está aí, ele é aberto ao público. Então, você coloca no site painel de ouvidoria, você filtra, né, a ouvidoria do IGES, você vai ver esses dados. Aqui é a outra parte do painel, se vocês verem acima eu coloquei o ano, né, aí está filtrado por um período determinado que eu coloquei em 2023, que foi o segundo trimestre de 2023. Só no segundo trimestre de 2023 a gente recebeu 2.150 manifestações. Então, é uma quantidade grande, né, volumosa de manifestações. As formas de entradas. O painel ele é público, então quem tiver curiosidade pode entrar, você pode ver de outras unidades também, né? Na parte, depois do ano vem um assunto, se vocês preferir, e tem a unidade, né? No caso eu coloquei Secretaria de Saúde, Unidade Subordinada IGES, mas você também pode colocar outro órgão do seu interesse. Bom, gente, é isso. Espero que tenham entendido um pouco mais sobre a ouvidoria. Eu deixo aqui meu nome, né, e meu e-mail para contato. Se alguém tiver uma dúvida, se alguém quiser falar alguma coisa sobre a ouvidoria no sentido de dúvidas, mande um e-mail, tá bom? Para mim, cetov@gsdf.org.br. Para fazer registro de ouvidoria, lá no sistema do Participa DF, tá bom? Muito obrigada, até mais!